Olá pessoal, no Amigovski da semana, no podcast Edmilson Amigovski, eu trouxe o Dr. Evandro Moreira. Ele é advogado com mestrado nessa área e também professor de Direito. E o assunto vai ser bem legal porque a gente vai falar da judicialização da medicina, vamos falar da censura que a gente está vivendo atualmente e dos problemas que a gente vem enfrentando e que infelizmente não são poucos. Você não perde para esperar, tá bom? Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Pois é, meu caro Evandro. Primeiro, obrigado por você ter vindo aqui no meu podcast. Eu fui no seu podcast, que é o Entendi Direito. Isso. Né? Até eu vou pedir para eu botar depois aqui o endereço do teu podcast para que as pessoas possam curtir você e curtir suas entrevistas. Mas você já é um advogado com mais de 20 anos de formado. De atuação. De atuação, também trabalha como professor. E hoje veio para essa questão do podcast também, né? Queria que você me falasse um pouco da tua experiência profissional, Evandro. Então, obrigado, Amigovski, pelo convite. Nós já tivemos esse primeiro encontro lá no Entendi Direito. Sim. E o que acontece? A gente veio trabalhando com a advocacia e chegou a um determinado ponto que a gente ficou um pouco descrente com a advocacia. Por quê? A advocacia ela chegou a um ponto que nós somos as pessoas que temos que tratar dos direitos das pessoas. O que é direito? Direito é algo que nós temos, que o Estado faz com que a gente e garanta com que a gente retenha esse direito e que ninguém pode nos tomar. Sim, não deveria, né? Então, não deveria. Então, quando a gente bate hoje com essa judicialização da política e a politização do judiciário, o operador do direito ele fica um pouco enfraquecido. E o intuito de criar o Entendi Direito foi tentar decifrar o juridiquês. Aquela linguagem difícil que aparece nos jornais, que aparece nos jornais, e às vezes é muito dura de se ler. E as manchetes às vezes são muito sensacionalistas e colocam a um ponto que a pessoa não entende efetivamente aquilo que trata. Não entende direito. Não entende direito. Então a gente veio decifrar esse juridiquês, trazendo assuntos mais interessantes, assuntos que, por exemplo, eu conversei com o vice-presidente do Tribunal Marítimo. A primeiro momento a pessoa chega e fala, mas putz, é um cara militar. Não é nada de militar. Ele trata dos assuntos que a nossa marinha mercante trata. Dentro dos rios, aquele velho lá, o velho da lancha que está andando lá, o cara que está andando de moto. O velho da lancha olhou para mim porque não entendi. Não. A sua lancha está lá em Angra. Está lá em Angra e eu até tenho lá meu marinheiro, embora eu seja habilitado para pilotar também. Mas temos que ter o Arraiz, o Arraiz Amador. Arraiz Amador. Eu fiz essa prova. Mas fala isso, então você entrevistou esse... Não, nós entrevistamos eles, entrevistamos alguns outros professores também de Direito, de áreas específicas de Direito que não são tocadas. Por exemplo, não existe uma cadeira de Direito Marítimo. Existe uma cadeira de Direito Médico? Não, também não. Meu Deus, não existe? Não. Existe a medicina legal, que a gente vai tratar muito mais da área penal, né? Mas não existe Direito Médico. Então, por exemplo, eu tenho uma palestra, já dei essa palestra em alguns hospitais, em alguns lugares, sobre responsabilidade civil do erro médico, que é uma coisa que os médicos precisam estar cientes, os hospitais precisam estar cientes, e muitas das vezes as pessoas não têm absolutamente ideia do que se trata. Aí existem modalidades de seguro, que é a contratação de seguro, para deixar a responsabilidade e não venha atacar, então, os bens desse médico, que houve qualquer coisa que acontecesse lá dentro. Teve recentemente um médico que foi fazer um acesso venoso e a criança morreu por acidente. E aí as redes sociais foram em cima desse jovem médico, que é até uma pessoa bem qualificada, ele não aguentou a pressão, ele acabou cometendo suicídio. Então, e foi uma coisa assim horrível, horrorosa, porque as pessoas pegam isso muito, né, o médico sempre como sendo o vilão, o agente ruim, não é isso. Né? Não é isso. E eu falo que o médico e o advogado tem uma diferença muito grande. O médico ele acaba de fazer uma cirurgia e chega para a família e fala, a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Doutor, muito obrigado, eu sei que o senhor fez tudo de melhor para minha família. O advogado não. O advogado ele faz uma audiência técnica, usando termos técnicos, gastando o seu latim com uma folha muito bonita, mas ao final da audiência, e aí, doutor, como é que foi? A audiência foi um sucesso, mas você vai ter que pagar aí 12 prestações de R$10 mil àquele que estava contra você. O cara fala,
Ou melhor, o advogado ele trata com a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Entendi. Então essa é uma situação onde os advogados são um pouco relegados a um segundo plano e chamado de advogado de porta de cadeia. Uhum. Isso não é verdade. Uhum. O que é feito e mal feito, e a gente já entrevistou alguns delegados de polícia federal, e o que a gente fala é o que é. A gente tem primeiro uma parte, a gente pula agora para o direito penal, que é uma parte muito sensível, muito delicada, é o inquérito, aonde se inicia um processo. Ele nem processo ainda, é onde ele está na fase da delegacia, aonde tem os inspetores, aonde tem o delegado, aonde ele vai conduzir as perguntas e conduzir. Começa com a polícia militar, vamos colocar assim, num caso, a prisão. Às vezes a prisão é mal feita. Uhum. Às vezes o inquérito é mal feito. Mal instruído, né? Mal instruído, mal redigido. E tem aquele advogado que é malicioso, utiliza ali das brechas da lei para poder fazer, então, com que aquele indivíduo consiga se livrar das garras da justiça. Uhum. E uma coisa que é muito vista e muito maldita também é a situação da pessoa que é presa em flagrante, ela sai em 24 horas. Ou melhor, ela é presa, vai a uma audiência de custódia, que está na lei, a pessoa tem que ser apresentada a um juízo, e esse juízo vai falar se aquela prisão é necessária ou não, o preso em flagrante. Ou melhor, muitas das vezes a pessoa sai e cometeu um crime grave. E hoje a gente está vendo no Brasil uma situação um pouco inversa, porque a prisão em flagrante ela tem que ser determinada aquela pessoa, qual o ato que ela cometeu e o crime que ela cometeu. A gente viu recentemente, a gente está gravando esse vídeo, esse podcast no início de agosto de 2023, que fique claro isso. Sim. A gente viu um monte de arbitrariedade nesse sentido. Não, né? Um monte não, tem uma arbitrariedade que grita aos olhos de prisão arbitrária e prisão ilegal, que foi no dia 8 de janeiro, aonde também se fala que houve uma tentativa de golpe de Estado. Estão gastando as palavras, Edmilson. Uhum. É gastando as palavras muito fácil. Golpe de Estado? Mas como? Aquilo foi uma invasão do prédio público. Uhum. Aquilo não foi um golpe de Estado. Golpe de Estado era o que é? Pessoas organizadas com uma liderança. Essa liderança ela tem que ser identificada. Estão querendo colocar na conta do ex-presidente. Uhum. Mas não, tem que ser identificada essa liderança. Ele tem que ter uma cadeia de comando. E a pessoa tem que estar armada. É. E hoje ainda continua, em agosto, continua 200 e tantas pessoas, quase 250 pessoas, presas ainda por conta disso. E não foi individualizado a eles qual a conduta que teve criminosa. Não foram levados o quê? A um montão de gente que foram colocados num lugar, num ginásio. Mas a OAB também está... Então, a OAB, em determinados pontos, ela é muito eficaz. Agora, há alguns anos atrás, ela se calou. Nos grandes momentos que a democracia teve em julgo no Brasil, a OAB levantou uma bandeira muito forte. E nesse momento ela se cala. Ela se cala e se cala estranhamente. Aos advogados cabe pura e simplesmente o quê? Alegar que houve uma prisão ilegal. Mas o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, que não deveria ser o dono da ação. Ele não é o dono da ação. Quem é o dono da ação é o Ministério Público. Então, existe então um atropelamento de atribuições no Brasil hoje. A gente está vivendo, como citamos antes de começar a gravar o podcast, eu fiz um podcast com o Evandro, né? Um tempo atrás, já foi ao ar? Já foi ao ar? Não, ainda não conseguimos ainda, porque temos um outro problema. Por que não foi ao ar? Porque lá se discutiu muito questão da pandemia, dos inoculantes, de algumas abordagens que eu não vou falar aqui, porque eu não vou cometer... não vou fazer da mesma forma, porque o podcast dele não foi ao ar, está travado. Né? O meu canal está travado por questões que cada vez mais se observam como sendo legais, verdadeiras, a verdadeira ciência que a gente vem sendo ceifada nossas vozes por conta de um absurdo. Edmilson. E aí, como é que a gente faz isso? A gente está vivendo uma censura, Evandro. Então, o que acontece? Muita gente gosta de falar muito que o regime militar foi um regime assassino. Eu sou ex-militar da Força Aérea. Você é ex-militar do Corpo Bombeiro? Eu sou da reserva. Você é reserva. Então, eu sou ex-militar da Força Aérea. Então, muita gente fala e grita aos 8 ventos que existiu uma matança no Brasil absurda no regime militar. Só que essas pessoas não viveram, não nasceram e não conhecem e não leem história. Não, e quando lê alguma coisa, lê a manchete. É uma narrativa
Nem sempre verdadeira. Então, a narrativa ela não é nada. Pois é. Narrativa é uma coisa que estão gastando muito fácil. A palavra está sendo gasta muito fácil. Você sabe que... Narrativa ela não existe. Existem fatos. Fatos aqui. Só que as pessoas estão dando mais importância para a narrativa dos fatos e dados que para os próprios fatos e dados. Sim, mas os fatos e dados ele tem que ser estudado. Sim, ele tem que ser colocado em contexto, claro. como qualquer tipo de ciência. Lamentavelmente, hoje no Brasil, a pessoa não sabe ler. E se não sabe ler, ela não sabe interpretar texto. Verdade. O que ela sabe fazer, o que é? Assistir ao TikTok, um vídeo de um minuto ali, e ele não entende absolutamente nada. Ele não tem mais o hábito da leitura. A pessoa não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar texto. Então ele lê uma manchete, e essa manchete é sensacionalista, o cara vai lá e olha a foto. É pura e simplesmente a foto. Então a gente está vivendo sim sobre o regime de censura. E voltando só para dar dados... Um dado, no regime militar foram mortas 434 pessoas, um absurdo, realmente um absurdo. 434 vidas foram ceifadas dos brasileiros. E naquele momento nós tínhamos 91 milhões de brasileiros vivendo no Brasil. Na Argentina nós tínhamos 22 milhões de argentinos vivendo na Argentina no mesmo período, no período militar. Lá foram mortas 30 mil pessoas. Então melhor, aqui foi sanguinário? Foi. Nenhuma vida deve ser perdida. Agora, a vida, e agora faço um ponto e abro um outro raciocínio. Tivemos também agora na última semana um militar da Rota, sim, que é uma tropa de elite do estado de São Paulo, muito respeitada, e isso deve ter respeito à polícia, respeito às instituições, isso sim, respeitar a polícia. Esse cara foi assassinado. Em momento nenhum, ninguém, absolutamente ninguém veio falar, vamos tentar ver o que aconteceu com esse rapaz, esse cara é um policial de rota, ele é o Estado. E não foi nenhuma morte em troca de tiro, ele estava fazendo a rota mesmo. Sim, e hoje, ou amanhã, quando a gente está gravando aqui, o filho dele está fazendo 2 anos. Agora, houve uma incursão da polícia para descobrir quem é. Agora, quando a polícia entra em lugares dominados pelo tráfico, dominados pela milícia, dominados pelo crime organizado, que graças a Deus o crime organizado é desorganizado, porque se fosse organizado a gente estava perdido. A gente estava perdido. Porque dinheiro eles têm, né? Dinheiro e vontade de fazer o mal eles têm, né? É outra coisa, Edmilson. A atividade criminal ela é muito rentável. E como é que faz para esgarçar isso? Você sabe quanto custa um fuzil? Não tenho a menor ideia. Ele no mercado negro ele gira entre 70, 80 a 100 mil reais. Isso um fuzil médio. Um fuzil top de linha, os caras pagam 200 mil reais no fuzil. Agora, você vê numa favela os caras morando numa tapera, morando em casas muito diferentes daquilo que se imagina como casa, que não tem casa insalubre, né? Casa insalubre, sem esgoto, sem nada. E os caras têm um fuzil de 70 mil lá. Vale 2, 3 vezes, 4 vezes aquela casa dele. Agora, por quê? Porque é rentável. E aí eu falo de uma coisa que é saúde pública. Por que tem o tráfico de droga? Porque tem um iluminado, vamos chamar assim, que ele usa droga. O tráfico de droga, para mim, qual o problema de ter o consumo de maconha para mim, o tráfico de maconha? Para mim, absolutamente não fumo maconha. Então, para mim, ele não existe. Agora, o mercado consumidor é muito grande. Então, não adianta o cara do bairro bacana, do bairro chique, qualquer lugar que seja aqui no Leblon, seja em Ipanema, seja aqui na Barra, seja em Moema, seja no Morumbi, em São Paulo, qualquer lugar. Se o cara parar de fumar maconha, acaba o tráfico. Acaba o tráfico. E se a polícia não tomar o espaço aonde o bandido está, ele vai dominar tudo. Eu conversei com o Eduardo Tchau, jornalista, ele falou assim, Evandro, não tem mais jeito para a segurança pública. Eu discordo e falo no meu podcast lá e crio uma palavra que é o desconcordo, que eu acho mais saudável e menos belicoso, você falar que discorda da pessoa. Então eu falo desconcordo. Sei que o português não está correto, mas é um jeito mais carinhoso de discordar da pessoa. É lamentável a gente imaginar que a gente tem uma situação hoje, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, mas eu falo a República do Rio de Janeiro, que é completamente diferente de todo o Brasil. A gente é cercado por favela de todos os lados. A gente passa por qualquer lugar e para qualquer bairro que a gente tem que ir, a gente tem que passar ao lado de comunidade. E as comunidades têm gente violenta lá. Tem gente que é de bem. Tem gente que é de bem. Sim, a maioria. A minoria está ali. Mas essa minoria, ela fragiliza a maioria,
ela coloca a maioria debaixo do braço, Sim. ela toma o lugar do Estado, ela fornece televisão, ela fornece gás, ela fornece luz, ela fornece tudo. Então, ela toma o lugar do Estado. Então, se o Estado não tem um aparelhamento e um aparelho de força, de coação a esses caras, o que acontece? Ele vai dominar. Sim. Voltando ao fuzil, você como médico, você sabe medicina legal. Se você pega um cadáver que lamentavelmente morreu por causa de um tiro, você sabe que arma que foi, quais os danos que aconteceu. Sim. Agora, um tiro de fuzil, voltamos ao fuzil. Esse fuzil ele não é fabricado no Brasil. Ele não é fabricado no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. Ele é fabricado nos Estados Unidos, ele é fabricado em Israel, ele é fabricado no Oriente Médio. E como um automóvel, ele tem um chassi. Ah, mas, Evandro, em todos os jornais que eu leio, está lá. O número da máquina dele foi raspada. Ok, mas não é por conta disso que a gente não vai saber de onde essa arma veio. A gente não vai saber o ano que ela foi fabricada. Ela não vai saber de lote ela foi fabricada. Então, ao secretário de Segurança Pública, ao delegado de Polícia Federal, ao chefe da Polícia Federal, a eles, aos deputados federais, à bancada da bala, como é chamada no Congresso Nacional, essas pessoas vão fazer o quê? Vamos fazer uma perícia no fuzil que está apreendido, que foi apreendido. No Rio de Janeiro, você aprende mais do que um fuzil por dia. Sim. Todo carro de polícia do estado do Rio de Janeiro tem 4 fuzis dentro dele, com policiais. A gente vive num cenário de guerra. Guerra. Não é guerra da Ucrânia lá, que tem 2 anos, lamentavelmente. Aqui a gente vive guerra 24 horas por dia. Agora, esses fuzis, é só chegar lá. Qual a fábrica? Ah, é Smith Wesson. Ô, Schmidt, para quem que você vendeu esse fuzil? Tem que ter uma nota fiscal. Para enviado para onde? Enviou para a loja do Evandro. O Evandro comprou 100 fuzis. Você vendeu para quem, Evandro? Eu vendi para Edmilson, vendi para o Zé, vendi para o Antônio, vendi para o Pedro, vendi para a Antônia. Ok, então, cadê o seu fuzil? Você registrou o seu fuzil? Não, no fuzil não pode ser registrado fuzil. Opa! Então, você comprou uma arma ilegal. Processo cara. Por quê? Existe uma teoria chamada de janela quebrada. Essa janela quebrada, ela coloca a gente numa situação o quê? A janela que está quebrada, não vou dar valor para a janela quebrada, deixa a janela estar quebrada. Ela está quebrada, a pessoa olha, então se ela está quebrada, eu posso entrar. Depois que ela está dentro, é difícil de tirar. É verdade. Então, quando você vê que é fácil e não tem punibilidade, e isso eu quero tratar um pouco mais adiante contigo, se a punibilidade é pouca, o cara relaxa. Passa a valer a teoria pena, da menor valia, os crimes de menor potencial ofensivo. Agora o STF quer julgar que a pessoa que está com droga, ela não pode ser presa, ela não pode ser levada, ela não pode ser inquirida, ela não pode ser feita absolutamente nada. Ou melhor, se eu concordo que uma pessoa compre, use, esteja com ela uma porção de droga, se ele chegar e tiver um amigo que dê para ele um atestado falando que ele precisa consumir aquele psicotrópico, vamos colocar assim, aquele vício que ele tem de maconha, de cocaína, de crack, e que ele é dependente disso, e se tirar isso ele morre, ele vai andar com o atestado médico no bolso. Com certeza. E ele vai poder usar isso. Vamos lá, então a gente está acabando o primeiro bloco, eu queria que você falasse um pouco mais da questão da punibilidade que você falou, da mão forte para penalizar. Porque você acha que a falta da punição é que vem proporcionando, de certa forma, um certo abuso, esse desmando que a gente vem enfrentando, Evandro? Pois bem, a pergunta é excepcional. E a gente vai do seguinte princípio. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro nós temos a lei seca, que é muito atuante. Então, cara, eu vou beber hoje, eu não posso porque eu estou de carro. Então, eu vou deixar meu carro e vou pegar um táxi, um Uber, um InDrive, qualquer que seja, um 99. Por quê? Porque se ele for pego, ele vai pagar uma multa de 3 mil e tantos contos. O carro dele vai ser preso, a carteira dele vai ficar presa. Ele vai passar por uma situação absurdamente grave para ele. E a lei seca, ela funciona no Brasil? Funciona. E por que ela funciona? Porque ela dói no bolso. Tem lei que pega e tem lei que não pega. Voltando à punibilidade, nós temos uma punibilidade, seja administrativa, ok, mas a gente enxerga isso. Nós temos então os nossos pardais e radares de trânsito.
Se fala lá, via é 60 km por hora, você vai passar 80? Não, porque você vai tomar uma multa de 300 e tantos contos. Você vai perder os pontos da carteira e perder a sua carteira em determinado momento. Isso acontece, a pessoa vai lá e faz o quê? Opa, vou andar maneirando aqui. Da mesma sorte não existe mais para os outros crimes que são cometidos no Brasil. Entendi. Primeiro, a legislação é muito antiga, Migoski. A legislação é de 1940. E recorre. Não é nem isso. Quanto a recorrer é outra situação, aí já é Código de Processo. Eu vou falar da lei pura, da lei que dá punibilidade. A lei que dá punibilidade e o próprio Código de Processo Penal. A lei, ela chega em determinado momento e fala para o camarada. E aí a gente volta às manchetes que a gente falou no primeiro bloco. A manchete, ela diz, tal pessoa foi condenada a 400 e tantos anos de cadeia. A pessoa, maravilha. Esse daí vai pagar pro resto da vida os crimes que cometeu, foi feita justiça. A pessoa não quer justiça, a pessoa quer vingança. O ser humano quer vingança. Somos seres não racionais, somos seres emocionais. A nossa emoção diz, estou satisfeito. Pois bem, esse cara vai ficar no máximo 30 anos na cadeia. Mesmo que ele tenha tomado 400 anos, 1000 anos de cadeia. Se ficar, né? Então, não é o se ficar, ele não vai ficar. Eu afirmo que ele não vai ficar. Por quê? Dependendo dos crimes, esses crimes vão ser contados, aqui ele vai ter uma progressão de regime. A progressão de regime, ele começa no aberto, vai para o semi-aberto, depois ele vai para o aberto com a tornozeleira eletrônica. Pois bem, isso é punibilidade? Não. Mas por quê? Retorna ao Código de 1940. Nosso Código é de 1940 e as leis foram redigidas em 1940. Ivan, teve uma emenda ali, outra emenda aqui. Teve, mas emendas bobas. Por exemplo, uma coisa que está muito em voga, o feminicídio. Feminicídio existe? Não. No Código Penal ele não existe. Existe matar alguém. Se ela é mulher, foi colocado então, que seria então nominado e acrescido aquela pena por crime contra a mulher, a pena dele seria agravada num montante, que vai ser determinado pelo juiz e está lá na lei. A gente não vai entrar na situação técnica. Mas o que acontece? Por que não começa com uma pena maior? Porque a gente não tem. O juiz não pode dar mais do que a lei permite. Então, se nós temos um Código de 1940, os nossos deputados têm mais ou menos 250 anos, seria uma média de idade. Então, eles teriam nascido em 1890, primeiro ano da República. Os pais deles teriam, então, o quê? Criados na época do Império. Então, é melhor, a gente tem uma mentalidade de pessoas que foram criadas no momento que ainda éramos Império, uma lei que vige até hoje. O legislador, por mais craque que ele tenha sido, por mais bem redigida que ela consiga ter, ele não conseguia acreditar que o mundo seria o mundo de hoje. Sim, nós, certeza. Há 30 anos atrás, só acreditaríamos que teríamos 4 canais de televisão, que era Globo, Manchete, SBT, TVS e Bandeirantes. Hoje a gente tem 450 mil, você tem o seu canal, eu tenho o meu lá, eu entendi direito. Nós somos hoje donos de televisão, produtores de conteúdo. Então, melhor, a gente não tem essa adequação ao tempo e ao espaço e às pessoas e o modo que as pessoas vivem de uma legislação que ela está parada no tempo. Você pode me perguntar, Evandro, como é que muda? Muda o seguinte, você sabe quem você votou deputado federal? Sei. Você sabe quem votou para senador? Eu votei em mim. Votou em você? Eu não votei em você. Eu votei em mim. Então. Eu sei que eu votei para todo mundo. Então, a pessoa sabe em quem ela votou. Então o que ela tem que fazer? Meter o dedo na cara do deputado estadual, do deputado federal dela? Não, dessa forma. Mas como é que eu vou cobrar o meu deputado federal? Como é que eu cobro ele? Você entra lá, Câmara dos Deputados e bota no Google. Bota lá o nome do seu deputado. Vai aparecer lá o gabinete dele, o telefone dele, o e-mail dele. Não liga para lá não, manda e-mail. Manda e-mail. Evandro, mas eu vou fazer isso? Tem aquela historinha da floresta pegando fogo, todos os bichos correndo. Aí tem lá um beija-florzinho numa pocinha d'água. Ele lá cuspiu, o elefante chegou perto dele e falou, rapaz, você acha que está fazendo alguma coisa? Ele falou assim, não, eu sei que eu não vou apagar o fogo. Eu faço o que eu posso. Mas eu faço a minha parte. Então, se cada um fizer a parte, um deputado federal, hoje, para ele ser eleito, ele precisa do quê? Uns 30 mil votos? Depende do partido, mas 40 mil, 50 mil votos. Vamos colocar em 40 mil votos. Se o cara receber, numa semana, 10 mil e-mails pedindo para que ele faça a mudança do Código Penal, você acha que ele não vai ficar com medo? Vai. Você acha que o partido dele não vai ficar com medo? Se todos os deputados começarem a receber 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil e-mails, os caras vão chegar e falar, opa, peraí, nós temos que nos mexer. O partido vai ter que se mexer, o deputado vai se mexer, ele vai ver que
Ele não recebeu essa quantidade de votos pura e simplesmente para ir para Brasília e ficar lá vivendo como rei, vivendo com uma quantidade absurda de assessores, com carro pago, restaurante chique, conversas com gente boa, roupas boas, auxílio isso, auxílio paletó, auxílio livro, auxílio residência. Peraí, cara, alto lá, você não é funcionário público de alto escalão e você não é parente do rei. Você é um cara que, pela sua capilaridade, naquilo que você conhece mais, na sua atribuição, naquilo que você tem de intenção, de poder fazer o bem para quem te deu um mandato. Isso, é um servidor público, na sua essência. Né? Por procuração. É uma procuração, como você dá para um advogado. História. Como você dá para um advogado. Você dá para um advogado para que ele faça aquilo que você quer em determinada situação onde você não pode fazê-lo. O advogado ele pode atuar na justiça, você não pode atuar. Então você precisa de um advogado. Para você atuar na política, você precisa dos políticos. Sim, com certeza. E esses políticos têm esse mandato. Se você não gostou dele, você vai revogar esse mandato. Como é que revoga o mandato? Na outra eleição você não vota nele. Não vota nele, deixa de fora. E no Brasil virou o quê? Clãs políticos. E agora, com essa possibilidade de explosão de redes sociais, de vídeos e tal, que a gente está surfando nela também, né? Mas tentando trazer um pouco de lucidez a essas pessoas que estão nessa loucura que é esse mundo virtual. Todo mundo agora tem a sua personalidade virtual. A personalidade virtual, ela mata uma pessoa para o mundo real. Por quê? A pessoa sem suas redes sociais, sem o seu Instagram, sem seu Facebook, sem seu YouTube, hoje, ali as coisas dela estão ali, onde é que ela está demonstrando o que ela faz, o seu trabalho, o seu comércio, aquilo que você tem de ideia, aquilo que você vai agregar de pessoas ao entorno de você. Se você é ceifado disso, é ceifado a sua vida. É como se cancelasse seu CPF. Sim. Pois bem, foi feito muito disso no STF. O STF arbitrariamente vai lá e censura a rede social de um deputado, de um senador, de pessoas de... Minha, sua. Né? Nós estávamos falando lá de uma coisa, de uma situação científica. E tem censura? Tem censura no Brasil. É horrível, por sinal. Porque essa censura mata pessoas. É censura prévia. A censura prévia é censura burra. A censura, como existiu antigamente, que foi extremamente reprovável até hoje, o que acontecia? A pessoa vinha, ficava aqui um censor... Esse censor olhava, você não pode falar isso. Grava de novo. Porque isso não está contra, tá contra a nossa ideologia, ou está contra... Hoje não. Hoje, com a nossa Constituição, que chama de Constituição cortesã, e não Constituição cidadã, porque ela só dá direito para os outros. A esquerda chegou lá e falou assim, eu quero esses direitos. A direita chegou lá e falou, eu quero esses direitos. O centrão chegou lá e falou, eu quero esses direitos. Ela abraçou todo mundo. Ela deitou-se com todo mundo. E ela deu direito para todo mundo. E o que a gente faz? Ela é a nossa lei maior. Embaixo dela é que todas as leis, todos os regramentos, todas as tratativas, todas as normas têm que ir contra ela. E para isso, é uma das atribuições do Supremo, é exatamente tratar disso. Essa lei que foi tratada lá, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, passou por votações, passou por estudos, na Câmara dos Deputados, passou no Senado. Essa lei... ela é inconstitucional. Por quê? Porque ela trata e fere um artigo, um inciso da Constituição Federal, essa lei não pode entrar em vigor. E isso o Supremo é atribuição dele. Outra atribuição, julgar pessoas que têm foro privilegiado, que é presidente da República, deputados federais, senadores, não ministros. Manifestantes, né? Não umas véia doida, uns véi doido, pessoas que estavam insatisfeitas e foram quebrar um prédio público vazio. E esse prédio público vazio, além do mais, você foi militar, tinha lá oficial de dia, não tinha? Tinha. Eu fui oficial de dia. E oficial de dia o que é? É o dono do quartel. Na ausência do comandante, quem manda é ele. Agora, a gente não é colocado lá assim, toma aí uma pistola, toma aí um fuzil e a chave do quartel e você é dono. Não, existe um treinamento, existe um briefing que é dado diariamente àqueles soldados que vão estar ali no quartel tomando conta daquilo ali. Sim. Você acha que no Palácio do Planalto não tinha? Caramba! Campo dos Afonsos, eu estive lá, eu era dono do Campo dos Afonsos. Quem mandava era eu. Ninguém entrava. Teve perrengue? Teve perrengue. É o cara bêbado, um cara que bate no muro.
A gente está lá em cima para ver o que está acontecendo, se é uma tentativa de invasão, porque lá a gente tem um paiol de armas, a gente tem postos de gasolina, a gente tem uma pista de pouso. E dentro do Palácio do Planalto, como é que se chega? No Campo dos Afonso, o caboclo não chegava. Outros lugares que tem postos de serviço abertos, existe uma unidade, uma área sobre administração militar, que é o Monumento dos Pracinhas, aqui no Rio de Janeiro, ali no Flamengo. Aquilo ali é um quartel, aonde tem militares servindo e não deixando que ninguém invada. E não tem muro, não tem cerca, não tem concertina. E assim, mesmo assim, ninguém invade. E como é que vai invadir o Palácio do Planalto, aonde são decididas as coisas mais importantes do Brasil? Isso é um absurdo, Edmilson. Então se permitiu que as pessoas entrassem. Se permitiu, e as pessoas que estão ali, e que estiveram ali, os militares que estiveram ali, com todo respeito aos militares, com quem eu tenho o maior respeito. Essas pessoas têm que ser julgadas pela justiça militar pelo crime que cometeram. E eles não foram capazes. Agora, as pessoas que não tiveram informação e que tiveram informação, nós também, remontando aí a nossa vida pregressa militar, existe inteligência dentro da Força Aérea, existe dentro da Polícia Militar, existe em todo no bombeiro. Tudo. Todos têm um setorzinho. Todos têm o setor de inteligência. E a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, ela tem a inteligência de todo mundo, de todas as polícias, de todos os estados, de todas as cidades, de todos os quartéis. Aí você vai chegar e falar assim, não existia um efetivo pronto, para pronto preparo, que em 20 minutos, 30 minutos no máximo, não estaria ali 300, 400, 500, 600 homens? Não estaria a pronto emprego ali? Com certeza sim. Só que eles não podem agir. Os militares não podem agir se não há uma autoridade que o faça agir. Ele não é polícia. Ele só pode agir enquanto instigado, enquanto pedido. E não foi pedido. Por que não foi pedido? Foi pedido depois de 3, 4 horas, na hora que todo mundo já estava lá dentro. Para quê? Para colocar, então, o Exército numa situação desconfortável, onde ele entraria com um enfrentamento, porque o Exército, as Forças Armadas, elas não entram para brincar. Elas entram para resolver. Claro. E resolvem. Agora, se você tem uma situação que sabia-se que ia haver uma invasão, que o povo estava caminhando para lá, os caras não foram de carro, Edmilson. Os caras não foram de ônibus, os caras vieram andando. Você vê uma turba andando para cima de você, eu, se estou sozinho, corro. Agora, se eu sou oficial de dia, se eu sou responsável... Chama reforço. Reforço. Claro. Eu tenho meu reforço aqui, eu tenho minha equipe assim, mas o negócio vai ficar muito maior. Eu vou ligar e vou pegar o telefone. Ô, comandante aí do Exército, manda a galera para cá. Nós temos helicóptero, temos avião, temos caça. Ué, e vai deixar? Agora, você vai usar um caça da Força Aérea Brasileira com gente que estava com bandeira, lenço na cabeça e cadeira de praia? Não tinha ninguém com fuzil, ninguém com arma. E gastaram o nome como golpe. Caramba, não gasta as palavras assim. Aquilo foi o quê? Um ato reprovável. Todo mundo tem que ser individualizado a sua culpa, ser processado. Prendê-los em flagrante, a flagrância do delito, ela se esvai com algumas situações. É pego cometendo o ato, está preso. Ele estava com alguma res furtiva, ou melhor, algum artifício, algum documento, algum objeto que ele retirou desse local? Não. Ok, esse cara, mesmo assim, ele estava invadindo, ele pode ser preso? Ok. Mas qual era a atitude dele? Eu prendi ele, então, agora, meio-dia. Até meio-dia do dia seguinte, eu tenho que apresentá-lo ao juízo, individualizando a sua culpa. E até hoje isso não foi feito. Não foi feito. Então você acha que quando você fala da punibilidade, a falta dela, é para uma maioria que vem cometendo alguns crimes, mas esse grupo, por exemplo, cometeu lá um deslize, está sendo punida... Não. É crime, mas está sendo punido numa situação que hoje você vê... Não, você vê um cara que matou uma pessoa, tirou a vida de uma pessoa, botou uma família dela pro resto da vida chorando, e o cara chega, se apresenta numa delegacia e sai. Um cara bêbado atropela uma pessoa, atropela uma bicicleta com uma pessoa ali, que era um professor, que aconteceu aqui no Recreio dos Bandeirantes. O cara foi, se apresentou 2, 3 dias depois, chegou lá na delegacia com a cabeça baixa, meio tristinho e tal, e sai pela porta da frente. Ah, isso é impunidade? Não, ele vai ser julgado, processado, condenado no crime que cometeu. Essas pessoas, o que é? Pô,
a gente não tem condição de colocá-los, levá-los a uma audiência de custódia, que é 24 horas após a prisão em flagrante, ok, vocês são liberados. Agora, eu preciso do nome de vocês, telefone, endereço. Jamais estaria preso desde o dia 8 de janeiro. Não precisa de prender. Excesso de pena. Você está punindo a pessoa sem individualizar e sem colocar efetivamente o crime que ela cometeu. Quais são as suas sugestões para que a gente possa ter um país normal, um país mais tranquilo? Porque tem um monte de gente vivendo com uma enorme ansiedade, né? Não só esses familiares, as pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro de 2023, mas também outras pessoas que estão aí. Você mesmo teve o teu canal penalizado, eu estou com o meu canal penalizado, pela questão da censura da mão de ferro, uma mão forte e muito injusta no meu entendimento. Qual é a tua sugestão? O seu entendimento é correto e nós temos liberdade de expressão. Isso é uma das coisas que a Constituição Federal nos dá. É liberdade de expressão. Nos dá e nós temos ainda isso hoje por direito, sim, de fato também? Então, de fato e de direito, a gente tem que ter. Ela está sendo cerceada. Por quê? Existe uma situação de freios e contrapesos. Essa situação de freios e contrapesos é o que é? Nenhum poder pode sobrepujar o outro. Então, o executivo não pode ser maior do que o judiciário não pode ser maior do que o legislativo, e nenhum deles. Então, melhor, essa situação de convivência harmônica entre os poderes é o que nos dá a situação de Estado democrático de direito. Sim. Se a gente perde o direito, a gente perde o Estado democrático. A gente está perdendo o direito. Então, quando um juiz da Suprema Corte ele vai e comete atos, e esses atos não são de atribuição dele, e não existe, então, uma situação de pontuar e falar, espera aí, ministro, o senhor não pode fazer isso. E quem tem que fazer isso? O Senado Federal. Só que o Senado Federal, muitos dos senadores que estão lá e muitos dos deputados que estão lá têm processos que são julgados pelo Supremo, por conta do foro. Então como é que eu vou brigar com o juiz que vai julgar minha causa? Esse é o medo. Ah, mas o juiz vai se dar por suspeito. O que é? Eu tenho uma desavença com essa pessoa e não vou julgar o caso dele. Só que lá são 11. E existe um corporativismo muito grande. Brigou com um, brigou com todo mundo. Então os caras não querem se opor. Então falta aos nossos políticos muito mais força, e força de querer fazer. Então a nossa classe política, a gente vê com raras exceções, as pessoas que querem efetivamente mudar o Brasil. Muitas das pessoas que estão lá, elas estão com vontade de entrar num esquema que já existia. E para eles enriquecerem. Isso não é cargo político. Isso é cargo para o cara tentar enriquecer. Existiu, então, e conseguiu se colocar numa situação muito interessante no Brasil, que a carreira política, não existe carreira política, existe o cara estar político ou não estar político. Claro. Somos seres políticos, mas uma carreira política, o cara está lá há 40 anos. Ele, para mim, é um Zé Ruela. Por quê? Porque não é para ele estar lá há 40 anos. Sim. Ele tem que fazer o que quer. Não, o cara tem boas ideias, ele tem bom projeto. Não, é poder pelo poder. É o poder para poder ter algumas vantagens e desvantagens. Então, a gente tem que cobrar dos nossos deputados. A gente tem que cobrar dos nossos senadores. Encher o saco dos caras. Mandar e-mail para eles. Falar com eles aquilo que a gente quer. Porque se eles se sentirem incomodados, eles vão falar com o partido deles e o partido deles vai se sentir incomodado. Mas não acho que para isso também tem que ter uma liderança? O que eu conheci, Evandro, é que assim, as pessoas precisam ser lideradas. Sim. E aí, como é que faz isso? Porque assim, isso me dá uma certa angústia, o fato de você não ter uma liderança para isso. Todo mundo está muito ansioso hoje. Todo mundo está muito ansioso, inclusive, por essa liderança. Mas a gente tem que entender o quê? A gente tem que, pelo menos, tentar se agrupar. Muita gente hoje não vai para a rua, como a gente viu em outros momentos da nossa história brasileira. Vamos lá do movimento das diretas, onde o povo ia para a rua e tinha regime militar. As pessoas não eram presas. Claro. Eles tinham liberdade de expressão. Aí nós tivemos lá a época da Dilma, o povo vai para a rua, bate lata, bate panela e tal, e agora todo mundo está com medo. Por quê? O povo que estava na frente dos quartéis e foi cometer esse ato insano de entrar dentro das instituições do país, não são instituições democráticas, tá? São prédios públicos, pura e simplesmente prédio público. Então você não tem que entrar em lugar nenhum. Claro. Como o MST não tem que entrar em propriedade privada. Em uma situação. Por que então o pessoal do MST, que invade terras... Não está preso? Não está preso.
Aí o governo vai lá e negocia com eles. Negociar com bandido é esbulho possessório. É o que é? Você adentrar na propriedade que é do outro. Pô, tem uma cobertura aqui na Barra que eu acho ela linda. Vou entrar nela e vou invadir. Será que eu vou ser preso? Não, eu sou um movimento do sem cobertura. Eu quero uma cobertura na Barra da Tijuca. Mas eu vou ser preso. E por que o MST não é preso? Por que o presidente, não é presidente, mas o líder desse grupo, porque ele não tem CNPJ, então é um grupo. Esse líder desse grupo, esse cara foi para a China com o presidente da República, numa comitiva presidencial, para fazer a visita à China. E os caras invadem empresas públicas, como a Embrapa, destroem, entram em empresas privadas, como a Suzano, que é uma das maiores exportadoras de celulose do mundo, uma empresa extremamente rentável, extremamente saudável, que gera imposto, que é o país mais... Outra coisa, Migovski, outra coisa. O Brasil, hoje presidido pelo Lula, ontem presidido pelo Bolsonaro e anteontem presidido pelo Temer e Dilma, ele não produz um centavo. Ele é uma empresa que ela não tem nem um centavo de lucro. Ela não tem faturamento zero. Mas a única fonte de dinheiro que ela tem são os impostos. Sim. Aí aprova-se uma reforma tributária. Por quê? Porque o Brasil cobrava imposto demais. E o que aconteceu com a reforma? Piorou. Vamos fazer um imposto único. Um imposto único que é dual. Porque parte dele é do Estado, parte dele, do Estado que eu digo União, parte dele dos Estados da República. Parte dele é da União e parte dele é dos municípios. Como é que você faz um imposto único que é dual? Ou melhor, nem o que se coloca como palavras que eles inventam, eles conseguem sustentar. Então, tudo é muito... É de novo a palavra de narrativa. A gente tem uma narrativa hoje de mentira. Vendeu-se uma palavra nova que ninguém, a não ser o pessoal da medicina, sabia o que era arcabouço. O que é arcabouço? Esqueleto. E o arcabouço fiscal para lá, arcabouço fiscal, mas o arcabouço fiscal... What the fuck is arcabouço? Arcabouço é o esqueleto. A única coisa que dá para você fazer nele é pendurar um paletó, mas que não vai se sustentar por muito tempo, porque ele vai cair. Então ele precisa o quê? Precisa de órgãos, ele precisa inclusive, e o mais importante é ter um cérebro. O que não se tem. Efetivamente não se tem. Então a gente gastou as palavras com muita facilidade. Para a gente retomar uma situação, as pessoas hoje têm que se agrupar, as pessoas que têm o mesmo posicionamento. Não é posicionamento político, se é de direita ou de esquerda. Por quê? Eu estava assistindo um vídeo de um rapaz, a gente é consumidor também de muita informação e a quantidade de informação é absurda. De um rapaz, muito estranho a figura dele, né? E ele chegava e falava que ele era esquerda extrema. Ele era da extrema esquerda. Sou da extrema esquerda e tal... Mas o rapaz, também, em determinado ponto, ele falava que tinha relações homossexuais com o namorado e tal, bababá. Ok, vamos respeitar a situação, né, de decisão sexual que ele tenha. Claro. Respeito. Só que o cara de extrema esquerda que fala que ele é homossexual, para mim, ele é o maior idiota que existe no planeta. Porque ele não sabe o que é extrema esquerda. Se a extrema esquerda fosse... como um ex-deputado, Jean Willis, hoje está lá numa comissão lá, ele tinha na sala lá do gabinete dele lá uma foto do Che Guevara. Matava... Se ele chegasse em Cuba e falasse, Che Guevara, eu sou seu fã, mas eu sou gay, paredão, tiro. Eles não aceitam o homossexualismo. Então, ou melhor, é uma esquerda trans hoje? Sim. É uma direita trans hoje? Sim. Então, não é colocar um ou outro, ou pesar de um lado ou pesar de outro. É o que é. O que eu penso para o meu país? O que eu quero para os meus filhos? O que eu quero viver nos próximos anos? O que deu certo? O que deu errado? Aí não, queremos um país socialista, queremos que o Estado seja maior, seja dono de tudo, que tenhamos pessoas recebendo Bolsa Família, auxílios de alimentação, auxílio gás, auxílio tudo, e você não precisa trabalhar que eu vou bancar você. Putz, da onde vai vir o dinheiro dos impostos que vai bancar essa situação? É dos empresários. Se eu retiro gente do mercado de trabalho para ele receber Bolsa Família, como é que ele vai bancar o próprio Estado? Não tem como. Não tem como, não se sustenta. A gente vê a foto, que é uma foto extremamente interessante, quem estiver assistindo, busca na internet, é uma foto das Coreias à noite, das duas Coreias. Aonde você vai ver a Coreia do Sul
totalmente iluminada. E a Coreia do Norte só tem um pontozinho de iluminação, que é Pyongyang, que é a sua capital. Então, melhor, é um absurdo. Deu errado em tudo quanto é lugar. O comunismo, que veio do marxismo, que veio do socialismo, que veio do nazismo. Essas situações absolutistas, onde só um tem a verdade, só um pode falar, só um pode fazer, vai falar que Cuba é um lugar bom, que a medicina de Cuba é boa. Não tem como. Não tem como, doutor. Não tem como falar que é... Ah, não, o esporte lá é bom. Ou o cara fazia esporte, ele morria de fome. Ele ia para lá porque ele ia ter 3 alimentações. Se ele fosse fazer outra qualquer coisa, ele só ia ter uma alimentação por dia. Então eu vou fazer esporte. E se o cara treina, ele vai ficar bom. Claro. Ele vai ficar bom. Ah, porque uma ilha tão pequena tem tanta gente esportista tão bom. Por quê? Porque ele lá era alimentado. Até o marketing do governo, né? É, uma bandeira do governo. Mas eu tô falando, se o cara é bem alimentado, ele fica colocado numa situação daquela, onde ele vai ser alimentado, ele vai ficar bom naquilo. Claro. O treino vai levando à perfeição. Se o cara treina, vai ficar bom. Eu não consigo fazer uma cesta de basquete, mas eu acredito que se eu fizer 10 mil cestas de basquete, eu acho que depois de 10 mil eu vou começar a acertar alguma. Claro. O treino leva à perfeição. Ninguém sabe sabendo nem medicina, nem direito, nem absolutamente nada. Agora a gente tem que entender o quê? Que as pessoas têm que estar melhor colocadas nos lugares aonde precisa fazer. Como você vai colocar uma pessoa cega para ser motorista de Uber? Não tem como. Não tem como. Vai dar errado. Vai dar errado. Então, uma outra situação que eu quero só pontuar aqui, eu vou estar falando nos próximos dias com um delegado que iniciou o caso Marielle. Sim. A Marielle, se ela soubesse que ela ia ser tão famosa depois de morta, ela já tinha morrido antes, porque ela ficou famosésima. Inclusive, no currículo da irmã, que hoje ministra, tem irmã da Marielle. Entendi. O inquérito foi extremamente bem feito pela Polícia Civil. A Polícia Civil, louros à Polícia Civil, aplausos à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. São mais de 40 volumes, 70 pessoas presas. Caramba. Não foi só aquele cara lá que está faltando uma perna nele, não, que já foi colocado como executor, que ele que apertou o gatilho, ele que matou a Marielle, matou o Anderson Gomes, o motorista dela. Tragédia. É um crime contra o Estado? Sim, é um crime contra o Estado, porque ela era uma representante do povo, tem que ser apurado, mas não com esse vulto tão grande. E o policial da rota que nós falamos lá no primeiro bloco? Por que não existe, então, o ministro da Justiça e Segurança Pública, que não tem nada a ver com isso? Por que ele não vai lá e se pronuncia? Por que a irmã da Marielle não vai lá e não se pronuncia? Por quê? Porque ela vem dentro da comunidade no Rio de Janeiro e anda sem capacete? Porque se ela andasse de capacete na moto, ele ia tomar um tiro? Ela estava descumprindo uma lei. Ela é ministra de Estado, andando na garupa de uma moto sem capacete. Mas por quê? Isso é tolerado? Porque a lei não pega? Ou porque a lei não existe ali? Se a lei não existe ali, eu sou um ministro de Estado, eu tenho que fazer. Se eu vou entrar, eu entro com um carro blindado. Claro. Se eu tenho que fazer alguma visita lá, eu estou fazendo uma visita de Estado. Ela é o Estado. Ela não é a irmã da Marielle. Não é mais. Né? Não é mais. Não é só isso mais. Não é. Ela é Estado. Aonde ela estiver, ela é Estado. O ministro Flávio Dino entrou aqui também na favela da Maré. Como se estivesse entrando numa feira, sem comunicar as autoridades, sem comunicar a Polícia Federal, sem comunicar ninguém. Entrou, parou, desceu e foi lá bater um papo com um camarada. Mas ele não é mais uma pessoa simples. Ele quer ser uma pessoa simples? Ele quer ser uma pessoa que pode frequentar qualquer lugar? Sim, eu não quero ser ministro mais. Eu quero ser um Evandro Moreira da vida, eu quero ser um Zé Ruela da vida, aí que eu posso entrar em qualquer lugar. Agora, enquanto ministro de Estado, não. É um atentado contra o Estado. E se ele tivesse sido morto lá? Pois é. O que ia acontecer? Todo mundo ia ser preso, o Rio de Janeiro ia fechar? Nós temos hoje incursões em comunidades hoje que são dominadas pelo tráfico e a coisa é guerra. A gente tem hoje... Gente, é absurdo, para quem não souber, olha na internet, nós temos entre aspas, um batalhão, temos um departamento dentro da CORE, da Coordenadoria de Operações Especiais e Recursos Especiais, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e dentro do BOP, e dentro dos batalhões que estão ali mais à frente, ponta de lança, retroescavadeiras. Para tirar as barricadas. Jesus! E para os caras serem enfrentados. Mas a polícia chega atirando. Cara, na hora que eles veem o caveirão lá, na hora que eles veem os nossos carros blindados, que são nossos, nós temos que bater no peito e falar que são nossos. Eles estão entrando nessas comunidades
Eles deveriam o quê? Olha, vamos ficar quietos porque eles vão pegar o cara que está fazendo merda aqui. Não. Os caras que estão lá fazendo merda, eles vão meter bala nos caras. Agora, você acha que um cara que é policial militar do estado do Rio de Janeiro, que não ganha tão bem assim, ele vai dar a sua vida, ele jura a sua vida pela nossa. O policial militar do estado do Rio de Janeiro, como eu fiz, eu jurei, na frente da bandeira nacional, que eu ia dar a minha vida pela vida do cara. Agora, o cara ganhando tão pouco, ele vai tomar uma rajada de fuzil, ele não vai dar tiro para tentar matar o cara? A guerra tem baixa. A guerra tem baixa. A guerra com crime, eu prefiro 100 mil vezes, que se morra 100 mil bandidos do que uma pessoa inocente. Eu prefiro que morra 100 mil bandidos a um policial militar de rota, a um policial militar do BOPE, a um policial civil do CORE, a um policial militar fardado na rua da Ronda Escolar, da Ronda Maria da Penha, do bairro Seguro. Eu não quero esse cara morto, porque esse cara é o Estado, esse cara me protege. Quando eu vejo um carro da polícia, eu tenho que me sentir seguro. Claro. Eu não tenho que sentir medo. Por quê? Porque ali eu estou seguro. Agora, deixar com que o crime organizado tomar conta da instituição, e eu reforço, por que o crime organizado é tão forte? Porque a atividade é lucrativa. Né? A gente está chegando no final do nosso podcast, infelizmente. Então, a tua sugestão, meu caro Evandro, é tentar organizar por núcleos, igual como, pegando o exemplo de uma igreja, a igreja evangélica faz bem isso. Sim. Eu não sou evangélico, tenho lá as minhas convicções, mas assim, eles fazem o que chamam de células, né, de grupos. Sim. Que vão se reunindo e vão tentando se organizar no intuito de organizar o movimento e de repente surge uma liderança. Sim. Essa é a tua sugestão. A liderança ela sai naturalmente, ela surge naturalmente desses grupos. Então o que acontece? Quando a gente tem um grupo de pessoas, você não... meu pai já dizia, meu sábio pai, que Deus o tenha em bom lugar, falava que cachorro não anda com papagaio. Não adianta, você não consegue misturar os dois. Então cachorro anda com cachorro, papagaio anda com papagaio. Então, quando a gente tem os mesmos princípios, quando a gente lê o mesmo livro, a gente consegue juntar na mesma mesa pessoas com o mesmo pensamento. Dessa mesa, alguém vai ser o líder. Alguém vai falar, daqui nós vamos para outro lugar. Daqui nós vamos para casa. Daqui nós vamos dormir. Isso é natural. É natural em qualquer mesa, se estivermos num restaurante, chegamos, um vai chegar numa hora, ele vai ser o líder, vai falar assim, gente, então tá bom, acabou, e a gente vai embora. Claro. Então, melhor, essas células que podem ser criadas, essas pessoas que vão fazendo o ajuntamento, é o que é? Pessoas que têm o mesmo pensamento seu. Eu recebo muitas críticas nos comentários lá do meu podcast. Mas tem um monte de gente. Esse cara, primeiro, ele não devia estar lá. Porque ele é um papagaio. Eu sou cachorro. Ele é um papagaio. Então, caramba, eu não vou entrar num banheiro de mulher. Por quê? É o banheiro de mulher. Claro. O cara é esse rapaz que eu citei ele há pouco, ele é extrema esquerda. Eu vou querer discutir com um cara de extrema esquerda? Não tem como. Por quê? Se ele soubesse o que é extrema esquerda, homossexual ele não seria. Por quê? Porque o homossexual não aceita extrema esquerda. Claro. Então, ou melhor, falta muita cultura, falta leitura. E vai faltar cada vez mais, porque a educação está uma bomba, né? Então, mas a educação está uma bomba. Tá uma bomba. Só para fazer o último entalhe nessa situação de cultura, então, lembremos e retornemos aí alguns milhares de anos, quando existiam as invasões bárbaras, invasões necessárias. O mundo é belicoso. A guerra é sempre uma constante no mundo. Não é uma coisa que apareceu agora, não. É uma constante no mundo. Se invadia porque você precisaria de gente para trabalhar para você, então aquelas pessoas eram escravizadas, essas pessoas escravizadas trabalhariam para você e colocaria seu império maior. Mas a primeira coisa que eles faziam é exterminar a cultura daquele povo. Então, queimavam as bibliotecas. Para quê? A pessoa mais ignorante, ela vai ter que aderir à cultura do outro. E aí é mais fácil dominar. É muito mais fácil dominar a pessoa que não vai falar nada, só vai balançar a cabeça. Ou seja, estamos vivendo alguma coisa parecida. O mundo é cíclico. O mundo é cíclico. Eu acho que a gente está perigando a entrar nesse ciclo. A gente não pode deixar. É uma pena. Lamentável. Palavra final, Evandro Moreira. A palavra final é obrigado. Obrigado, Edmilson Migovski, pela oportunidade de bater esse papo contigo. Espero que o seu público tenha gostado. Se forem discordar dos pensamentos,
botem primeiro. Discordo do Evandro, do Edmilson Migovski não. Não, do Edmilson Migovski não. Tá? Pode discordar. Gente, tenho certeza que foi um pouquinho mais ácido. Não, e peço só a gentileza de você me abrir pelo menos 5 segundos para falar. O nosso amigo Cazuza vai botar isso. Vai colocar lá o nosso endereço do podcast. Se inscrevam lá, que tem muito conteúdo legal. A gente está fazendo uma produção muito bacana, com muito carinho, igual o do Edmilson aqui, com muito carinho, com muito... Com certeza. Então segue o nosso amigo Evandro, me segue também. E é isso aí. Final, né? Compartilhe esse vídeo, porque é bem legal. Fique aqui, fique bem. Fique com a gente. Até o próximo encontro com vocês. Bye, bye. TVC, a TV do Correio da Manhã.